Laís. Minha gente, que coisa boa estar aqui. Como o Zaima falou, muito legal quando a gente consegue montar um evento que está sendo encabeçado por mulheres, organizado por mulheres e para mulheres. Fico feliz de ver tanta mulher em espaço importante nessa história. Que massa, vamos conversar. Vamos embora que a tarde vai ser uma delícia. Para se juntar a essas mulheres incríveis, nossa última convidada é a Lu de Souza, empresária e embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. A Lu é a mãe da Carol, fundadora do Moeda de Troca, empresária, produtora rural, palestrante, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e multiplicadora do programa Ela Pode. Capacitação exclusiva para mulheres que tem o apoio do Google e já impactou negócios e vidas de mais de 100 mil mulheres pelo Brasil. Ela é administradora por formação pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em gestão de negócios. Opa, Lu, eu também sou. Depois de mais de 15 anos em carreira corporativa, ela abraçou o empreendedorismo fortemente. Apaixonada por finanças e pela diferença que o bom relacionamento com o dinheiro provoca na vida das pessoas, é uma mulher atuante nas conexões femininas como uma ferramenta que muda os seus negócios e vidas. Obrigada, Lu, por aceitar nosso convite de estar aqui hoje conversando um pouco mais com essas mulheres. Nossa, Lari, quem agradece sou eu. Agradeço bastante esse convite, fiquei muito lisonjeada. Eu acredito muito nesse posicionamento das mulheres. Sem dúvida nenhuma, elas estão ocupando espaços e fazendo a diferença em seus mercados, dentro das suas escolhas. E fico muito feliz mesmo de estar aqui com duas potências, né? A Zaima, que eu já sou fã, e a Laís, que eu estou conhecendo agora, mas pelo sotaque, eu amo as embaixadoras aí do seu estado, amo esse sotaque. Então, estou muito feliz de somar forças com vocês aí nessa tarde, nesse palco maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Lu. Nós vamos começar então o painel. Eu vou começar com perguntas preparadas aqui pela organização do evento, mas também eu queria deixar aberto para que vocês que estão presentes, quem quer enviar alguma pergunta para a gente, por favor, envia pelo chat, que assim que a gente for finalizando as perguntas da organização, a gente também busca as perguntas de vocês. A intenção aqui é que a gente possa colaborar e conversar o máximo possível, tá bom? Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Vocês são grandes líderes, não só nas empresas que trabalham, mas também no ecossistema em que atuam. Como que vocês conseguem, né, conciliar a carreira e a vida profissional, pessoal, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu sei que as três são mães, em idades completamente diferentes, então tudo isso ganha uma pitada adicional, né? É um pouco diferente essa história, né? No meio disso tudo, ainda tem uma pandemia. Como que está isso para vocês? Posso começar? Bom, tá difícil, né, gente? Mas não tá só difícil. Tem lá o lado difícil, mas tem um lado bom também, viu, Larissa? Assim, antes da pandemia, né, em função aí das expansões do Brain, né, assim, hoje a nossa sede fica em Uberlândia, e nós temos escritório em São Paulo e em Recife, no prédio do Porto Digital, né? Assim, essas expansões ocorreram no fim de 2019, e eu comecei o ano de 2020, fim de 19, depois dessas expansões aí em 2020, obviamente viajando muito. Como a Larissa falou, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, tenho o Enzo, que vai fazer 15 esse ano, e a Helena vai fazer 12, então filhos adolescentes, né? E com essa rotina que eu tinha de viagens, aí eu viajava praticamente 3 semanas do mês. É óbvio que eu me ausentava muito de casa, né? Isso estava muito pesado para mim, tá? Além, obviamente, né, assim, de ficar longe deles, né, ficar longe da família, eu sou casada, né, assim,
era uma rotina muito cansativa e pesada. Eu acabava muitas vezes também não olhando para um outro lado que é tão importante, né, que é cuidar da gente, né? Porque a gente precisa ter saúde, né, para aguentar toda essa rotina. Então, como eu falei assim, a pandemia, né, assim, essa nova forma de trabalho, ela trouxe, obviamente, muito, né, assim, a gente está vivendo isso, eu tenho certeza que muitas famílias foram impactadas de forma horrível, né, assim, perderam pessoas, né, a gente está vivendo um momento, pelo menos aqui em Uberlândia, né, assim, muito intenso, e agora o Brasil inteiro, né, mas aqui em Uberlândia a gente já entrou nessa fase muito crítica já tem um tempo. Então, é óbvio que tem todo esse lado ruim, né? Assim, toda a incerteza que a pandemia gerou, porque nós vimos empresas fechando, pessoas sendo demitidas, né? E, mas eu encaro, né? Pelo menos eu tento encarar, né? Assim, também o lado positivo que a pandemia trouxe, né? Assim, para mim, para minha família, foi isso. É a questão de eu ter mais tempo para eu ficar mais próximo deles, né? Então, os meus filhos estão estudando remotamente, eu fico pensando que isso também é uma condição que não é igual, né, para toda a sociedade. A escola dos meus filhos, muito rapidamente, ela conseguiu rever o seu sistema de ensino todo para o online, né? Então, eles, de fato, não perderam conteúdo no ano passado. Eu sei que não é, como eu falei, não é a mesma situação. A maior parte da nossa população, as crianças perderam o ano, né? Assim, de fato, em termos de conteúdo. Mas aqui na nossa família, essa rotina nova, né, de todos estarem em casa, foi positiva. Né? Então, eu me agarro, né, assim, nesse ganho que a gente teve. Né? Mesmo quando eu estava aqui em Uberlândia, né, assim, eu moro distante da sede do Brain, né? Eu gastava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Então, é óbvio que eu tive um ganho de qualidade de vida, né? Assim, e tive um ganho de proximidade com os meus filhos. Então, eu consigo acompanhá-los agora melhor na escola, né? Eu consigo ajudá-los na questão dos trabalhos, das tarefas, né? A gente malha junto, enfim, assim, gerou, né, assim, um grude maior, né? Eu tenho certeza que se a pandemia não tivesse acontecido, eu estava continuando aquela vida louca de viagem, eu provavelmente não tinha conhecido meus filhos como eu conheço hoje. Então, nesse aspecto, eu preciso ser grata, né, assim, por esse momento que a gente está vivendo, mas sem, obviamente, esquecer, né, de todo lado aí que é triste, né, que essa humanidade está passando. Um outro ponto, assim, porque você perguntou, assim, como que faz para gerar o equilíbrio, né, entre as nossas diversas atribuições aí. E, assim, a visão que eu tenho é que o equilíbrio é, na verdade, um desequilíbrio constante. Vai depender muito do foco que você quer dar para aquele momento, né? Você me ouviu outro dia, a gente estava falando no Sem Barreira Talks, né? Que era um evento interno da Algar, e eu falei o seguinte, que, na verdade, qualquer escolha é difícil, né? Assim, quando a gente escolhe o que é prioridade para a gente, por isso que eu entendo que é um constante desequilíbrio, tem hora que o foco maior é a carreira, tem hora que o foco maior é o filho, tem hora que o foco maior é a família, enfim, depende do momento, e qualquer escolha é difícil. Eu até fiz uma brincadeira, eu falei assim, você ser obeso e não ter saúde é difícil. Mas acordar às 6 horas da manhã para malhar também é difícil. Você ser casado, eu sou casada, mas eu fui divorciada, gente, não sei como é que é. Então, ser casada é difícil, mas ser divorciada também é difícil. E eu casei pela segunda vez com o mesmo marido, então eu abracei a causa aí de ser feliz no casamento, de fato. Mas requer trabalho, então, assim, a minha visão é que você tem que escolher o seu difícil e não sofrer. Porque se você fica sofrendo com escolha é abdicar de algo. Escolha isso. Se você fica sofrendo com aquilo que você abdicou, aí é muito difícil. Aí o mental vai embora, aí com o mental indo embora, o físico vai embora, você não aguenta, né? Então, eu acho que é isso, né? Assim, pelo menos se eu fosse pegar alguma coisa, assim, para dar uma dica, uma sua experiência, sei lá, da minha vida, é você escolher e não sofrer
escolher o seu difícil e não sofrer com o que você deixou para trás, porque alguma coisa vai ficar para trás. Esse negócio de ser super mulher, super executiva, super não sei o que, é só em filme que existe, né? A gente não é super nada, a gente é falho, nós somos humanos. Então, assim, eu falho com meus filhos, eu tô, né, tô com a cabeça quente, cheio de problema para resolver. É óbvio que eu vou falhar aqui em casa, né? Então, é isso, assim, é a gente saber fazer as escolhas certas e não sofrer com elas, tá? E aí, Laís, você está escolhendo o seu difícil, que não é uma fase nem um pouco fácil, a amamentação, e a Sim. Lu já está escolhendo o seu difícil de trabalhar e ser mãe solo há tanto tempo, né, Lu? Então, como que está o difícil de vocês aí? Então, minha gente, que coisa linda ouvir Zaima falando. Eu chego até, fiquei inspirada aqui. É isso mesmo, escolher o seu difícil. Assim, eu tive uma percepção, sabe, em relação fundamentalmente com a maternidade, que eu consegui dar muito mais foco e muito mais presença ao meu tempo. Porque, assim, como o Zamia falou, a gente como executiva, né, a gente, né, que atua em vários lugares, você viaja, você se ausenta bastante, você precisa dar uma dedicação específica ao seu negócio, porque, afinal de contas, o seu negócio também depende de você. Então, tem hora que a gente escolhe estar ausente, tem hora que a gente escolhe voltar. E, no meio disso tudo, o que eu percebi foi uma ampliação do foco de trabalho, assim, e uma valorização do tempo de um jeito que eu não tinha anteriormente, antes de ser mãe. Eu estou falando assim, quando eu não tinha filho, eu trabalhava, eu podia dedicar todo o meu tempo à minha empresa, porque era uma coisa que eu gostava, que eu queria, e fazia parte da minha escolha principal naquele momento, né? Mas na hora que eu tive filho, você entra num dilema muito difícil, porque é algo também que, né, a escolha é difícil e parece que fica ainda mais difícil. E aí você fica, ah, vou desistir, eu preciso dar atenção aos meus filhos, porque você quer curtir esse espaço de tempo, né? Eu tenho 2 crianças, uma de 6 anos e uma de 6 meses, estou amamentando, e aí, assim, fica muito, muito de verdade. É difícil você dizer, ah, não vou participar dessa primeira infância, o quanto que elas são super dependentes de mim, né? Então, eu decidi fazer o seguinte, no momento que eu estou na empresa, eu estou lá, a minha presença é lá, a minha cabeça é lá e meu tempo está lá. Eu tenho que gerar, sei lá, em 5, 6, 7, 8 horas que eu estou lá agora, não mais 13, 12, 10, 11, precisa gerar a mesma coisa. Então, você tem eu acho que a gente consegue aumentar a nossa capacidade de potência, assim, nossa produção aumenta, porque a gente sabe que é só aquele tempo, não tem mais outro. Porque o outro você quer estar em casa com sua família, você quer estar em casa dando atenção aos seus filhos. E quando você está em casa, você não quer estar nesse outro espaço, você está escolhendo estar em casa, né? Então, acho que a maternidade me deu um pouco mais de foco, me deu mais presença, me deu mais potência. Isso eu não tenho a menor dúvida. E a pandemia, como a Zaima falou, eu estava grávida quando começou os lockdowns, em março do ano passado. Então, eu tive neném durante a pandemia, eu estou com a bebê de 6 meses e eu tenho certeza absoluta que eu não teria como equilibrar melhor esses pratos se eu não estivesse em casa. Então, assim, eu estou absolutamente presente na vida das minhas filhas nesse momento que a gente está de home office. E, sinceramente, eu estou achando esse momento fantástico em relação ao trabalho e eu estou achando que eu não vou voltar para o normal, não, se é que um dia vai voltar ao normal. Então, assim, eu estou achando que e teve esse lado positivo, de fato, desse processo de estar em casa do home office, foi essa presença maior na vida das meninas, e eu consegui, por exemplo, estar aqui no evento e, de repente, chega a bebê, eu amamento, e daqui a pouco ela vai embora. E, detalhe, está todo mundo achando tudo normal, isso ninguém está, né, achando esquisito que você tem uma vida de verdade, que antes parecia que a gente vivia numa coisa meio de faz de conta, né? Como se ninguém tivesse esse tipo de problema, ou nem, na verdade, não tivesse esse tipo de vida. Então, isso para mim, nessa pandemia, está sendo revelador, assim, de verdade. Lu, quer complementar?
Vamos lá. Ô, Lari, eu lido com diferentes perfis de mulheres, né? Então, se eu for pensar hoje na minha rotina, dentro da pandemia, nesse equilíbrio aí de demandas e responsabilidades, eu digo que a pandemia me trouxe um grande desafio. Primeiro porque é gerir todos esses pratos, né? Que antes a filha ia para a escola e aquele tempo eu me dedicava mais ao trabalho, agora eu tenho que organizar bem as coisas. Duas, eu não diria dicas, mas duas, assim, compartilhar de experiências que eu acho que vai fazer muito bem para todas as mulheres, que eu tenho vivido e tem me ajudado bastante. Primeira delas é criar uma rede de apoio. Então, para a mulher que realmente viu sua rotina virar de ponta cabeça, com filho em casa, né, fazendo a gestão do lar e do relacionamento, que eu sei também que pesa, que está mais complicado. Lamentavelmente, nem todas as mulheres estão na mesma situação, né? A tempestade é a mesma, mas o barco de cada uma é bem diferente. Então, eu digo que crie uma rede de apoio. A minha rede de apoio hoje são os meus pais, então eles têm me dado muita força nesse sentido. Ter uma rede de apoio para a mulher é extremamente importante. E outra característica, e outra coisa que eu falo muito para todas as mulheres que eu convivo é aprender a dizer não. Né? Eu até li um comentário que soltou aqui na caixinha falando dessa questão. Você entende melhor o que é prioridade, o que realmente vai fazer diferença no seu negócio, vai fazer diferença dentro das suas metas, dos seus objetivos. Essa questão de dizer não para aquilo que realmente não vai acrescentar, não vai agregar, não vai te ajudar, né, a cumprir todas essas demandas, a conseguir, né, cumprir a agenda, cumprir todos os compromissos. Esse não, ele é muito importante porque ele desafoga as mulheres. Então, delegue. Acho que aprender a delegar também me ajudou bastante, porque antes da pandemia eu sempre fui muito acelerada, muito produtiva e sempre estive à frente de muitas coisas. E aí, antes da pandemia, eu tinha um tempo mais alargado, né? No sentido de, é o que eu disse, minha filha na escola, isso aqui, essa hora, agora eu tenho tempo para isso, agora juntou tudo, ficou meio misturado. Então, aprender a delegar nesse cenário é muito importante. Vai te dar mais fôlego, vai te ajudar mais, né? A cumprir essa agenda, a cumprir esses compromissos, e vai fazer diferença lá no final, sem dúvida nenhuma. E peça ajuda, né? Acho que dentro desse equilíbrio, desse novo normal, dessa nova rotina da mulher, pedir ajuda é muito importante. E eu falo pedir ajuda não só para dar conta de tudo, né, que chega para nós, mas pedir ajuda se você está sofrendo, se está doendo, se está difícil, se mentalmente você está sentindo que está ficando um pouco mais complicado. O pedir ajuda agora para a mulher é extremamente necessário para que a gente consiga atravessar essa, né, da melhor forma possível. Se é que tem uma melhor forma, mas de uma forma mais branda, mais leve, eu acredito que pedir ajuda faz toda a diferença. Concordo, Lu. Nesse momento é tentar levar da maneira menos pior possível, né? A maneira que doa menos possível, né? A nossa rede de talentos humanos aqui do BEM fez um apontamento bem importante, que é importante aprendemos a diminuir as cobranças, né? Afinal, somos humanas, bem na linha do que a Zaima falou para a gente, né? A gente quebrar aquele paradigma que a mulher tem que ser heroína, ela tem que fazer tudo muito bem, dar conta de tudo, né? Já tá bom com essa história, né? Vamos passar para as próximas gerações outros, né, direcionamentos para que elas sofram com outras coisas, mas não com isso, né, gente? Falamos já da rotina, agora eu queria falar com vocês mais do ambiente que vocês vivem, das organizações, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram que as mulheres possuem cargos de liderança, as mulheres, vamos lá de novo. Pesquisas mostram que organizações que possuem mulheres em cargo de liderança têm 21% a mais de chance de ter desempenho financeiro acima da média. E mais ainda, que os benefícios sejam comprovados nessas empresas que têm maior diversidade de gênero e a presença de liderança feminina, né? No Brasil, apenas 8,6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Como vocês veem esse cenário? Como isso repercute nas empresas de vocês? Vocês são lideranças, né? Como que vocês veem isso no ambiente em que vocês transitam no meio das organizações?
Zaima? Eu, de novo, eu ia deixar alguém começar. Fica à vontade, gente. Alguém mais? Então, eu vou falar. Eu percebo, assim, quando a gente traz essa diversidade para essa gestão, né, traz mulheres, traz outras, a gente amplia as perspectivas, né? Aqui na SESPRO, Pernambuco, por exemplo, a gente está, pela primeira vez, tendo uma presidente mulher, e eu fiz questão de trazer dentro da gestão outras mulheres comigo. Então, a gente tem 4 vice-presidências, e das 4, 2 são mulheres. Por quê? Porque a gente quer ampliar as perspectivas. Eu acho que a gente só consegue inovar quando a gente consegue olhar a mesma coisa sob diversas óticas, né? Sob diversas perspectivas. E perspectivas diferentes só vêm quando você tem backgrounds diferentes, você tem histórias diferentes, né? Você passou por coisas diferentes. Então, essa diversidade nesses ambientes de gestão aumentam a nossa capacidade de inovar, aumentam a nossa capacidade de se diferenciar, né? Isso dentro de um ambiente de um ecossistema que, olha, é um ecossistema absolutamente masculino, né? Eu venho da área de TI, a CESPRA é a associação que lidera os empresários de TI, então até foi bem difícil montar o corpo lá, diretor da CESPRO, catando as mulheres que tinham dentro da base da associação, e hoje a gente tem como um dos nossos propósitos trazê-las para perto, para que a gente consiga olhar o nosso setor sob uma forma mais ampla, que é um setor que tem no seu DNA inovação, nada melhor do que a gente diversificar essas perspectivas, ampliar essas perspectivas para que a gente tenha uma capacidade de inovar maior, sabe? Eu vejo muito positivamente, entendo que é um desafio muito grande, principalmente dentro desse segmento, que é o segmento de tecnologia, porque a gente vem de uma área de exatos onde nós preparamos na base, a maior parte que são preparados e saem da faculdade são homens, então é difícil você ter mulher na área, muito mais mulher liderando, né? Mas isso não é, isso a gente está diminuindo, né? Tem um monte de programa de desenvolvimento para mulheres desenvolvedoras, para mulheres entrarem, tem tanta coisa legal agora que a gente está, eu acho que a gente está abrindo só espaço, né? E mostrando para todo mundo que esse espaço também é nosso e que a gente tem a capacidade de estar aqui tão bem quanto qualquer outra pessoa e, pelo contrário, a gente podendo ampliar as perspectivas e inovar ainda mais, assim, acho que eu vejo de forma muito positiva, assim, o jeito como as coisas estão caminhando. Muito bom. Posso falar um pouquinho, Lari? Aproveitando aí Claro. a fala da Laís, eu achei super pertinente tudo que ela disse em relação às lideranças. A gente tem visto um movimento muito grande de grandes players, grandes empresas abrindo esse leque de oportunidade para as mulheres dentro da área de tecnologia. Cursos gratuitos, eu tenho lido bastante e buscado muitas informações e a gente vê que durante a pandemia o quanto as mulheres estão se dedicando mais à capacitação, ao desenvolvimento, à busca de cursos, aproveitando essa onda forte que está vindo aí com a pandemia, né, para que as mulheres consigam fazer mais cursos, consigam se capacitar, consigam desenvolver habilidades. Então, acho que o momento é muito apropriado e elas têm aproveitado isso muito bem. E ver essa movimentação das empresas também abrindo as oportunidades, né, criando espaços para as mulheres aprenderem, se profissionalizarem, né, deixando elas ocuparem o espaço também dentro da tecnologia é maravilhoso. E falar em lideranças dentro de organizações e dentro de sistemas é muito importante. Como está a Zaima aí e a Laís também, acaba sendo muito inspirador. Quando uma mulher vê que uma mulher chegou lá, ela acredita que é muito mais possível, que é muito mais, né, que eu posso também. Então, eu acho que essa corrente do bem, no momento que a gente inspira, motiva e mostra que é possível, atrai outras mulheres e resgata delas potencialidades que às vezes estão adormecidas. Muitas vezes elas nem acreditavam que tinham, né? E aí a gente vai inspirando e vai plantando essa semente boa em todas as mulheres. Então, eu acho muito bacana esse movimento das mulheres irem sim ocupando espaços, principalmente, né, espaços mais masculinizados, como é da área de tecnologia e inovação. E aí isso vai criando uma vertente muito interessante. Nesse sentido de inspiração das mulheres acreditarem, elas quererem chegar e também, né, desperta esse interesse delas por esse mercado, por esse segmento, e isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que, como a Laís disse, a gente está começando, e o bacana é que está começando mesmo, está ampliando o leque, está abrindo espaço, e isso é fabuloso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um impacto muito positivo aí
muito em breve, muito em breve. A gente já está vendo isso acontecer. Muito bacana. Muito bacana, Lu, adorei te ouvir, assim, e bom que eu pego um gancho, talvez, para contar um pouco de nós, né, dessa empresa, da Algar, que está fazendo esse movimento muito fortemente. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é o Sem Barreira Talks. Oh, desculpa, eu lembrei do evento do Algar Sem Barreiras. O Sem Barreira Talks foi o evento lá que eu participei semana passada. Então, o Algar Sem Barreira é esse programa de diversidade do Grupo Algar, porque, de fato, assim, foi o que a Laís falou, a Lu também falou, né? De pontos de vista diferentes, né, nós podemos enxergar mais longe, essa é a verdade. Existem inúmeros relatórios que mostram que a diversidade traz resultado de fato. Então, é óbvio que se a organização não tiver essa preocupação, ela está deixando dinheiro em cima da mesa, ela está perdendo a chance de crescer, né? O Algar Sem Barreiras, ele trabalha 5 frentes de diversidade. O LGBTI, mais a parte de gerações, gênero, do qual eu sou embaixadora, lógico, etnia e PCD. E o Algar Sem Barreiras, ele é um programa para que a gente tenha estruturado ações para fazer essa transformação. Eu entendo que para fazer essa transformação, o primeiro ponto talvez é você ter números da empresa, né? Você enxergar como é a diversidade de fato dentro da empresa e, obviamente, depois que você conseguir ter essa visão, você ter muito bem estruturado programas e ações que vão mudar esse cenário, né? Então, é isso que é o Algar Sem Barreiras. Ele pretende fortalecer, então, a nossa organização, com muito respeito às pessoas, né? Por meio de práticas, de fato, porque não adianta só falar e não fazer, né? E essas práticas, inclusive, que não tolerem a discriminação, isso é muito importante, e principalmente promover essas ações, esses projetos, né? Que permitam que a diversidade aconteça. Eu falei que eu sou embaixadora de gênero, né, na empresa, e em específico para as mulheres, né, o que o Algar Sem Barreiras pretende, né? Nós queremos, de fato, que a gente busque a equidade de gêneros, é isso que a gente está buscando, para que as mulheres tenham a mesma oportunidade de reconhecimento dos homens. Então, o que tem nesse arcabouço em termos de programa? A gente estabeleceu guilda, essa guilda é um grupo de mulheres, né, e elas estão nas diversas empresas do grupo, para a gente coletar as percepções do ambiente que elas trabalham e, obviamente, a gente identificar se existe espaço, né, para melhoria da questão de discriminação e do posicionamento dessas mulheres. A gente também tem o apoio para a carreira dessa mulher no momento da maternidade. Então, por exemplo, todos os nossos espaços físicos lá na Algar Telecom tem espaço de amamentação, tá? Isso é importante, a mulher vai voltar, vocês que estão amamentando sabem, né? Eu amamentei meus 2 filhos, graças a Deus, tive a oportunidade, quis também, né? E seria muito bom se na minha época eu tivesse a chance de amamentá-los lá dentro da empresa, né? Talvez eu tivesse conseguido seguir mais tempo amamentando meus filhos, né? E nós temos 2 programas estabelecidos. O primeiro é de combate à violência contra as mulheres, e aí, é óbvio, as mulheres algarianas, mas também uma rede estendida de suporte ao combate à violência contra as mulheres, né? E o programa de preparação da vida executiva, porque as mulheres, né, o que a Lu estava falando, as mulheres, obviamente, a gente tem que se preparar para chegar numa posição de liderança, né? Então, é muito importante a gente entender e dar oportunidade, entender o momento da mulher e dar oportunidade para que ela se desenvolva, para ela conseguir efetivamente chegar, né, assim, na liderança. Eu queria dar uns dados para vocês. Eu falei assim que talvez o primeiro passo é a gente entender a empresa, em que ponto que ela está. Então, nós temos números bons na Algar, eu já vou adiantando isso. Quando a gente olha a Algar toda, né, assim, o Grupo Algar é um grupo diversificado, né? Então, ele está no setor agrícola, com a farming, ele está no setor de tecnologia, com a tech e a telecom, sendo que a tech é um call center, então, call center a gente sabe que é bastante intensivo em mulheres, né? Mas nós temos a telecom, que é telecom, né, que é um setor de homem, onde eu trabalho, vou dar alguns dados, né, da telecom.
Então, como é um grupo diversificado, a gente tem um cenário muito bacana. No Grupo Algar, 53% do quadro é de mulheres. Então, nós já chegamos na equidade. 40% das mulheres têm pelo menos um filho. O tempo médio de casa dessas mulheres é de 3 anos e meio, né? Assim, a idade média é de 30 anos. A mulher mais nova do nosso quadro tem 14 anos, ela é um aprendiz, e a mulher mais velha, 75 anos. Então, vocês veem que também na questão de idade, a gente tem uma diversidade bastante interessante, né? Mas apesar de na nossa organização, no Grupo Algar, a gente já ter alcançado essa equidade de gênero, quando a gente olha para a liderança, que é o tópico aqui inicial, né, da pergunta, dos executivos, no Grupo Algar, a gente tem uma representatividade de 23%. Né? Então, a gente está ainda caminhando, diríamos assim, para chegar nessa equidade no que diz respeito às lideranças. E é óbvio que os desafios são diferentes dependendo das empresas, né? Foi o que eu comentei aqui. Na Algar Telecom, a gente tem, por exemplo, 30% do quadro de mulheres, né? E a gente tem as ações muito efetivas para a gente conseguir aí, mudar esse cenário. No Brain, que é a unidade de negócio que eu presido, a gente já conseguiu também vencer essa barreira nos 2 aspectos. Mais de 50% do nosso quadro é de mulheres, sendo que na liderança nós já temos 60% de mulheres. Só que eu sei que isso não é simples, né? Assim, a gente tocou num assunto aqui, né? Assim, principalmente no setor de tecnologia, né, que a Laís trouxe, né, é muito complexo a gente achar a matéria-prima, né, que é mulher na tecnologia, né? Então, como eu falei assim, a gente consegue fazer essa transformação no Grupo Algar porque a gente tem setores diversos, né? E eu até esqueci de falar aí do nosso setor mais atrativo, mais sexy, né, que é o de entretenimento, porque tem resort, né, tem a Costa do Sauípe, tem o Rio Quente Resort. Então, essa diversidade, ela ajuda na diversidade, né? Mas no setor de tecnologia, a gente sabe que realmente é muito carente, e isso é muito ruim para o nosso setor. Se a gente não fizer essa transformação, o nosso setor vai ficar para trás, ele vai crescer menos do que seria possível a gente ter uma diversidade implementada de fato, né? Então, por isso que eu sou particularmente embaixadora da questão de gênero, do Algar Sem Barreiras, e não é só isso, assim, como a Lu falou, eu procuro inspirar outras mulheres, para que elas saibam que é possível, você consegue. Óbvio, como eu falei, fazendo escolhas, né? Sem assumir aquele papel de eu sou uma super heroína, né? Mas você consegue trabalhar nesse setor. Eu também sou engenheira, viu, Laís? Eu até brinco que eu fui engenheira, porque formei tem tantos anos, né? Que eu não sei mais como é ser engenheira, mas enfim, assim, o nosso setor, diríamos assim, de tecnologia, né? Assim, ele realmente está carente, né? De mais mulheres. Perfeito. Zaima já me deu o gancho para a próxima pergunta. A gente ainda não teve pergunta no chat, eu vou com a minha pergunta aqui. Inspirada muito nisso. Eu queria fazer um adendo, porque eu participo da Guilda de Gênero como representante do Brain, né, Zaima? E isso realmente eu percebo lá dentro que a gente tem um ambiente um pouco diferenciado. A gente já foi pauta até de reportagem por conta desse ambiente, mas há muito ainda de se fazer para fora, para os nossos parceiros e também dentro das empresas Algar, né? Mas estamos melhor, porque o indicador do mercado era 8,6%, a Zaima falou em torno de 20%, então não está tão ruim assim, a gente pode melhorar, mas estamos, né? Ainda estamos bem aí. Pegando o gancho da tecnologia, eu consegui um dado aqui interessante, né? A gente tem aí um histórico de grandes líderes mulheres na área de computação, né? Elas já chegaram a ocupar 40% dos cargos nas áreas. Inclusive, a gente tem grandes ícones aí na história, a Ada Lovelace, que foi tida como a primeira programadora na história, né? Uma mulher. A Margaret Hamilton, que era programadora das missões Apollo. A gente tem também as grandes programadoras, né, na história da NASA, mas de lá para cá muita coisa mudou, né, gente? As mulheres
estão se afastando da tecnologia. E é um ambiente que está se tornando cada vez mais masculino. Vocês veem algum influenciador para esse tipo de comportamento, para esse ambiente que a gente está vendo agora? Queria perguntar aí especialmente para a Laís, que vive muito esse ambiente, né? Olha só, Larissa, eu até participei de outras conversas e teve uma conversa que eu participei que foi mulheres de gerações diferentes dentro da TI, né? E eu era uma das gerações que estavam mais próximas da geração que está agora, e elas estavam falando exatamente isso, assim, o quanto existia, era quase 50%, 60% do curso de mulheres, e o quanto esse número foi diminuindo da minha turma. Eu acho que a gente não era nem 20%, 10% de pessoas no curso eram de mulheres. No final das contas, eu cheguei numa conclusão, e aí uma conclusão minha mesmo, assim, e aí também apoiada pelo que elas falaram, que antes a computação era enxergada, era uma área que era meio nebulosa, ninguém sabia exatamente o que era computar. Se achava, né, que a computação estava muito relacionada à questão da biblioteconomia, porque a gente tem o mesmo objeto de estudo, que é informação. A informação é o nosso objeto de estudo, cada curso tem o seu, né? A da computação, computar é transformar, né, dado, informação. Então, isso nas épocas passadas, uns 20, 30 anos atrás, que nem é tão passado, mas é porque tudo em computação é tão rápido, né? Existia essa equiparação do curso a um curso de biblioteconomia. Isso deu uma atraída, né? No começo era tudo muito novo, ninguém de fato sabia o que era computar e o que é que isso, quais eram as reverberações disso. E aí depois ficou, se viu, né? Se verificou que era um curso muito de exatas. Era um curso que precisava de uma base das áreas de STEM, né, que as ciências, matemática, tal, muito forte. E, infelizmente, historicamente, nesses tipos de cursos, tem mais homens do que mulheres. É como se a gente não se sentisse, eu falo nós mulheres como um todo, não nos sentíssemos capazes de aprender matemática ou de desenvolver habilidades matemáticas tanto quanto os homens. Isso é totalmente, né, fantasioso. Isso não é isso. Só que, de repente, a gente é estimulado desde pequeno e de gerações passadas a ter outro tipo de desempenho, de desenvolvimento. A gente desenvolve outras coisas, a gente desenvolve cuidado, a gente desenvolve o afeto, algumas outras coisas, enquanto os meninos desenvolvem criatividade, desenvolvem, né? Eu falo muito isso, assim, antigamente, há algum tempo atrás mesmo, as meninas só ganhavam boneca, só ganhavam fogão, só ganhavam, né? Menino virava astronauta, minha gente. Menino podia ser astronauta e montava Lego e montava edifício, essas coisas bacanas, né? E de repente, não que o outro não seja bacana, mas veja como você consegue lá na semente, você consegue dar um estímulo e fazer aquela coisa uma mensagem inconsciente que te gera um sentimento de que, pô, mas isso aí não é para mim, né? Então, acho que essa base, essas mulheres chegaram no ensino superior, escolheram outras áreas, porque, né, não tinha muita aptidão, porque, né, não é para a gente. Mas, de fato, é para a gente tem tanta possibilidade de estar ali quanto eles, e eu acho que isso está mudando agora, já. As mulheres as meninas que hoje estão sendo educadas por mulheres que têm uma visão mais ampliada, por mulheres e homens que têm uma visão mais ampliada, consegue dar essa liberdade de espaço de brincar do que quiser, brincar de brinquedos, né? Que brinquedos sejam para homens e mulheres do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a gente consegue destravar um pouco desse inconsciente coletivo que fica, que a gente não é bom nisso. A gente é bom, viu? Nesse negócio. Aí a Ada Lovelace, né? A nossa precursora. Então, eu acho que isso foi lá atrás, de verdade, é uma questão muito cultural. E que, à medida que o tempo está passando, eu estou vendo, hoje já, as meninas que estão saindo da faculdade, eu saí da faculdade há um tempinho já faz alguns anos, um pouco mais de 10 anos, e as meninas que estão saindo da faculdade agora já estão saindo muito mais do que quando eu saí. Na minha época, acho que era bem escasso. Agora está voltando a aumentar a quantidade de mulheres no curso de TI, e esse espaço é nosso, e tenho certeza que a gente consegue. Isso tem muito a ver emendar aí. Fica à vontade.
Não, eu só ia porque falar eu que adorei tem um a comentário Laís. interessante aqui foi do Henrique, que trouxe que a educação lúdica e libertadora desde criança, e realmente é muito importante, né? A gente pode mudar cada vez mais a próxima geração, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Eu vou te falar, eu adorei ouvir você falar, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu falo exatamente o que você falou. Agora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu falei, eu sou engenheira, né? Eu formei tem mais de 20 anos, eu já tenho 20 anos de experiência em telecom, então formei bem mais antes disso. E eu falo para vocês que até um tempo atrás, até eu assumir a presidência do Brain, eu nunca tive esse olhar, sabe, assim, de entendimento, por que que o nosso setor é tão carente de mulheres, né? Eu me formei numa turma de 40 pessoas, só tinha 5 mulheres, né, assim. Isso é muito bom para arrumar marido, né, gente? Porque tem uma oferta muito boa, mas para o restante não é bom, tá? Não é bom. Eu falo isso porque eu me casei com um colega, né, da engenharia. Agora, quando eu comecei a pesquisar, tá, Laís, por isso que eu quis pegar um gancho na sua fala, né, assim, na verdade, eu passei a ser demandada para falar do assunto, né, assim, uma mulher no setor de tecnologia, na liderança, eu falei, é mesmo, gente, que coisa estranha, né, assim, é realmente, né, assim, é raro, né, muitos eventos eu participava de painéis, assim, só eu de mulher e de vez em quando a entrevistadora, né, porque eu era uma jornalista, então era a jornalista mulher e eu. Eu falei, realmente, mas por que será? Aí eu fui pesquisar, eu falei, eu preciso entender um pouco mais o que está acontecendo. Aí a primeira coisa que eu me deparei foi com essas estatísticas que nós ouvimos aqui. Nos cursos de STEM, né, assim, de exatas, né, que é o jeito que a gente chama aqui no Brasil, só 25, 27% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, o problema, na minha visão, não, o problema começa lá na universidade, é porque tem pouca mulher ocupando a cadeira da universidade. Falei, mas então por que essas mulheres não estão fazendo os cursos de exatas, né? Aí a gente vem aquele preconceito, né, de que a mulher não se dá bem com exatas, né? A mulher tem pouca aptidão para curso exato, matemática, é complexo, provavelmente, da mulher, né? Então, tem muita gente que pensa assim, que é um absurdo, né? Aí eu achei um estudo da Nature Communication, depois posso até divulgar para vocês, aí, eventualmente vocês já até tiveram já contato com esse estudo, que mostra estatisticamente em quase 5.000 cursos diferentes de diversas universidades no mundo inteiro, o score, ou seja, o quanto que a mulher se saiu bem, né, diríamos assim, de mulheres comparado com homens. Então, eles mostram nesse estudo uma visão geral, né, assim, independente do curso, uma visão STEM e uma visão não STEM, ou seja, exatas e não exatas. Aí, não exatas, biológico, humano, esse tipo de curso. E adivinha o que o estudo identificou? Que as mulheres se saem bem melhor, não, se saem melhor, não é bem melhor, mas se saem melhor em termos de score em todas as visões, inclusive nas exatas. Ou seja, a mulher tem sim aptidão para exatas, né? Assim, não, mas puxando uma sardinha para o nosso lado, eu acho que é porque esse negócio de ser um pouco melhor, porque a gente, em algumas, né, assim, a gente é um pouco mais dedicada, eu acho, né? Assim, a gente se esforça muito, eu atribuo a isso, tá? Essa questão da mulher ter um score superior em todas as visões estatísticas que eles trouxeram. Então, assim, o que mostra com números, né, e contra número, né, no argumento, que a mulher tem, sim, aptidão para exatas, né? Falei, bom, então, problema, qual que é o cerne do problema? Por que que as mulheres não vão para as exatas? E exatamente a minha opinião é essa que você falou, tudo começa na casa da gente. Eu tenho 2 filhos, eu falei para vocês, é o Enzo e a Helena, e eu comecei a perceber que os meus comportamentos, né, que como mãe, estavam errados. Eu incentivava o Enzo a montar o Lego, eu falava para o Enzo, você vai ser engenheiro espacial, você vai fazer o MIT, essas coisas que mãe fica pensando loucamente, né? E falava para ele, nossa, Helena, você vai ser uma artista, você vai ser uma bailarina. Eu falei, que é isso? Se a Helena quisesse fazer o MIT e o Enzo ser um artista, e daí isso, que loucura, né? Então,
Eu acho que nós fizemos isso com a gente mesmo, né? Assim, a minha geração, a geração dos meus pais, talvez, e a gente tem a obrigação de mudar isso. De acordo com a aptidão da criança, você vai dar o ferramental apropriado para ela e principalmente as oportunidades apropriadas, né? Que é isso. Eventualmente, a gente tirou a oportunidade de mulheres gênios aí que seriam astronautas, né? Quem sabe a gente não teria uma mulher astronauta brasileira porque a gente quis que ela fosse bailarina, você entendeu? Então, a gente tem uma obrigação, na minha visão, de transformar essa cultura dentro da nossa casa. Concordo com a Zami, eu acho que é papel primordial, né, nosso aí como pessoas, líderes, né, figuras que têm representatividade e mostrar essas possibilidades e quebrar esses padrões limitantes que de alguma forma a gente recebeu, né, e não perpetuar, né, não passar para frente esses padrões limitantes, eu acho que é bem por aí. Eu queria fazer um compilado de algumas perguntas que a gente recebeu aqui, mas principalmente de duas perguntas. Uma fala muito sobre como que vocês pensam em inspirar, né, novas líderes. Que mensagem que vocês gostariam, então, de passar aí para essas mulheres que normalmente, a Paula diz, normalmente o que se fala sobre as posições de liderança é que requer muito renúncia, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, mas queria fazer um gancho já com a posição de algumas outras pessoas que colocaram aqui. Poliana, Raira, colocaram que a mulher tem muito a síndrome da impostora dentro de si. Então, a gente cobra que a gente tem que ser melhor e, ao mesmo tempo, a gente fica duvidando se a gente é boa mesmo, né, a todo momento. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né? Essa questão de estar sempre se cobrando, entregando aquela vozinha que manda a gente entregar sempre um pouco a mais, sempre melhor, né? Ao mesmo tempo que como inspirar essas novas mulheres, né, a romperem essa barreira também. Aí eu queria falar pedir para a Lu, porque se tem mais de 100.000 mulheres já impactadas, você deve ter uma experiência aí gigantesca para compartilhar com a gente, Lu. É uma loucura, viu, Lari? Mas quando a gente fala, eu achei muito bacana essa pergunta também, que demonstra já, né? Mostra aí o interesse das mulheres em vir para esse cenário, né? Em vir para essa linha de frente, que é uma questão muito de posicionamento atrelado à atitude, né? Quando a gente resolve realmente tomar as rédeas do negócio, ir um pouco adiante, de repente liderar uma comunidade ou criar uma comunidade, tudo isso vai depender muito do espírito de liderança. O que eu falo muito, Lari, muito para todas as mulheres que eu alcance, eu trabalho de um jeito ou de outro. A primeira coisa que a gente tem que ter é muita coragem. E uma das coisas que eu aprendi muito com coragem é essa questão mesmo de fechar um pouco, tapar um pouco os ouvidos para a opinião alheia, parar de se sabotar no sentido de que a gente ouve muito que mulher não consegue, mulher não dá conta, mulher não é boa para isso, mulher não é boa para aquilo. A gente tem que ir quebrando esses tabus, desmistificando e deixando de lado para que você consiga avançar. Então, no momento que você se blinda de uma série de sabotadores, mas que também vem de nós e vem dos outros, vem de fora, você já prepara o caminho de uma forma diferente para poder avançar. Eu acho que isso é muito importante. Outra questão, quando a gente fala de liderança, principalmente para mulheres, imagina que aqui a gente tem mulheres que são muito mais, tiveram mais oportunidade de estudo, de qualificação, de formação, né? E quando a gente fala de mulheres que não tiveram essa mesma oportunidade, como é que eu inspiro? Como é que eu planto a semente em uma mulher que não pôde estudar, mas que está começando o seu negócio agora, de repente no fundo de casa? Como é que eu digo para ela, vai lá que é possível, vai lá que o seu negócio tem chance de crescer e impactar o mundo, né? Deixar um legado. Justamente aí, é a mulher acreditar nela mesma, independente das condições que ela tem agora. Uma das coisas que eu falo muito para as mulheres tem a ver com isso. Qual é a nossa diferença quando a gente pensa em liderança feminina e masculina? Né? Sem ter a disparidade, mas já existindo um perfil um pouco diferente. Os homens, eles são muito da prática, então eles saem para a execução mais cedo.
a mulher, ela gosta de tudo muito certinho, que é o que você falou, né? Então, ela pensa nos detalhes, ela planeja, ela faz um mapa, ela desenha, tem um mapa dos sonhos, e ela quer que tudo, né, aconteça dentro daquilo que ela programou. Então, a gente tem que deixar um pouquinho essas coisas de lado e ser mais prática. Essa praticidade, ela é muito importante, Lari, muito importante. Então, no momento que eu entendo que, com as armas que eu tenho hoje, com quem eu sou agora, com o que eu posso fazer agora, eu vou sair para a arena e eu vou sair para lutar, eu já comecei ganhando. A verdade é essa, porque eu já entro ali dando os primeiros passos e vou lapidando, vou aprendendo enquanto eu vou construindo o caminho. Então, essa questão da objetividade, da prática, né, ou seja, da execução, ela é muito importante para as mulheres liderarem. Então, a gente acaba inspirando muito mais quando eu saio do discurso, apesar dele ser importante, ser muito, né, bonito, e ele realmente inspira e atrai a atenção dessas mulheres, mas é ali no campo, é no dia a dia, é na execução, é na prática, é no braço mesmo, que a gente vai inspirar muito mais e que a mulher vai descobrir do que ela é capaz, das suas potencialidades, daquilo que ela realmente é capaz de fazer, e ela se descobre na jornada, né? Porque às vezes você começa de um jeito, e quando você vê, você já evoluiu, que você já está se deparando com outra mulher, porque a gente vai se descobrindo enquanto vai fazendo, enquanto vai se conectando, enquanto vai avançando. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente deixar um pouquinho esse modelo pronto ou ideal e partir para a guerra mesmo, para a arena da vida com aquilo que eu tenho agora, com as ferramentas que eu tenho possibilidade de usar agora. Isso é muito importante para a mulher que realmente resolve liderar e resolve, né, ser protagonista aí da sua história, do seu negócio e impactar vidas e negócios também. Eu queria falar rapidinha sobre isso, que eu acho que a gente precisa se reconhecer como humana, sabe? De verdade, assim, o que Zaima falou lá no comecinho, mas aí trazendo para esse ponto de inspiração agora. Se reconhecer enquanto humana significa dizer que tanto nós quanto os homens ou qualquer pessoa, se reconhecendo enquanto humana, a gente erra e tá tudo bem, sabe? A gente precisa entender que errar faz parte do processo de construção da nossa liderança. E não só da nossa, mas de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que lidera, ela passou por muitos pontos de erro, né? A gente decidir errado, entender, né? Não ler bem o cenário e tal. E tudo bem, sabe? Tudo bem de verdade, assim. Não, ninguém está numa posição de liderança e ela simplesmente chegou lá, pronta. Não, existe um processo. Esse processo existe para todos e todas. Todo mundo passa por ele. Então, não se coloca num lugar, e aí eu vi muita coisa sobre síndrome de impostora, e eu estou falando isso por isso. A síndrome de impostora que nós temos nos deixa enxergar o erro de uma forma muito maior do que ele de fato é, sabe? Então, entende, a gente vai errar, beleza, a gente vai... O importante, veja, a gente erra, vai ter consequência do erro que a gente vai ter que assumir, entretanto, tudo bem, muda rapidamente de estratégia, tenta rapidamente entender qual é o ponto que você errou para mudar, sabe? E isso tá tudo bem, era isso que eu queria dizer, assim, de verdade, para todo mundo, tá tudo bem, sabe? Todo mundo errou, não tem pense em qualquer líder que lhe inspira, seja homem ou mulher, tenha certeza absoluta de que ele errou e muito, muito. Então, na hora que bater a síndrome da impostora, ai meu Deus, eu fiz, e aí aquele erro toma o tamanho de um trem, esquece isso, resolve, sabe? Errou e caguei. Aí vai, muda a estratégia, vai, tenta contornar, assume a consequência e vai de novo, sabe? Era esse recado que eu queria deixar, assim, sempre que bater ela tiver assim a vozinha, ai, que merda, não tem problema, muda, resolve, assume a consequência e vai para cima. Isso, todos os líderes erraram e muito. E não vai ser ninguém que não vai fazer isso. Então, relaxa, tá errando, tu tá no processo de crescimento, tá tudo certo. Maravilha, tomar as rédeas da sua história, né?
ser protagonista da sua história. A gente está aqui, não é para poder deixar outras pessoas construírem a nossa história, né, gente? Vamos realmente ser protagonistas. A gente, é lógico que tem questões que vale a pena a gente destacar quando fala de ambiente de mulheres, né? As mulheres no Brasil potencialmente empreendem muito mais por necessidade do porque aptidão. E aí essa fala da Laís vem muito para poder contribuir com isso, né? É aquela empreendedora que tentou uma coisa, não funcionou e tentou outra coisa, e porque ela precisou. A pandemia, ela trouxe aí uma série de limitações, de questões, mas se a gente olhar para uma outra perspectiva, ela pode trazer também oportunidades, né? Quantos negócios digitais que não podem surgir nesse ambiente, não é isso? Então, assim, eu acredito que a gente encerra aqui com um pedido que vocês deixem aí uma mensagem para essas mulheres nesse ambiente que a gente tem aqui de destaque para vocês. Agradecer muito que vocês compartilharam as suas histórias. Queria falar que eu sei que a Lu perdeu o companheiro quando ela estava grávida ainda, e ela trilha essa história toda sozinha. Eu sei também que a Laís levou berço da sua primeira filha para a empresa em que ela trabalhava. As pessoas chegavam, viam antes a filha da Laís do que ela. E eu sei também que a Zaima viajava tanto que ela se sentia mal por não estar presente no dia a dia dos filhos, e ela é extremamente grata à mãe dela, que deu essa oportunidade dela estar onde ela estava. E eu só sei disso porque eu estou inserida nesse ambiente. E aí eu queria falar para vocês que a grande mensagem que eu queria deixar aqui é: colaborem, conversem. Converse com uma outra mulher, pode ser que a experiência dela pode te trazer uma força. Não fica isolada, não. Busca ambiente que você pode colaborar. Não veja a outra mulher como uma competidora. Está passando da hora da gente realmente se apoiar e construir uma história nova, ressignificar e seguir. Queria pedir para vocês também deixarem aí a mensagem final de vocês para a gente poder encerrar. Eu vou começar, então, assim, na verdade, minha mensagem final é agradecer demais esse momento aqui, adorei, Lu, muito obrigada, é muito bacana ver uma mulher se incentivando tantas outras mulheres a empreender, se darem bem, né? Hoje no Brasil, mais de 50% das casas são providas, né, por uma mulher, essa é a realidade do Brasil, né, assim, e ela faz isso do jeito que dá, vamos combinar, né, assim, que ela tem a obrigação e vamos que vamos, então, dá mais ferramental, condições, né, para essas mulheres, que é muito bacana ver seu trabalho. E, Laís, agradeço muito, de novo, a nossa parceria aqui nesse momento, foi uma delícia para mim, tá? Eu ouvir vocês, ver que tem mulheres, né, pensando parecido, né, imbuído aí da gente transformar, né, assim, esse cenário que a gente está hoje para um cenário melhor, né, porque com certeza todos irão ganhar. Agradecer a Larissa pela mediação e brilhante, tá? Larissa, todos que organizaram o evento, e falar que, assim, contem comigo para outros bate-papos maravilhosos como esse aqui, né? E vamos juntas, né? Vamos juntos, se dando a mão aí, essa rede de contatos, de apoio, porque eu tenho certeza que juntas a gente faz mais, tá? Muito obrigada. Minha gente, meu lema é esse, assim, vamos juntas. O lema da ACESP hoje é esse. E esse vamos juntas está por trás essa sensação de comunidade, essa sensação de humanidade, de saber que juntas a gente tem mais força, que a gente tem espaço, que a gente vai ser bem recebida e acolhida. Não se envergonha, né, de falar dos teus erros, dos teus percalços, porque isso, na verdade, só demonstra o quanto você está crescendo. E eu acho que é isso, vamos juntas. Muito feliz de ter participado desse talk aqui, de conversar com todo mundo. Gosto demais de ouvir experiências como a da Lu, uma pessoa que deve estar à frente de um monte de mulher, que deve saber de coisa pra caramba. Zaima também, nossa, um grupo desse tamanho, e a Zaima lá na frente, que coisa inspiradora. Minha gente, muito feliz de estar aqui. Vamos junta, que é isso mesmo, comunidade.
Lari, eu também quero agradecer muito o convite. Eu estou aqui babando, né, gente, com a Zaima e a Laís, porque vocês são inspiradoras e eu tenho certeza que inspiraram muitas mulheres que estão aqui, os homens também, né, porque nós inspiramos mulheres e homens também. Eu amo esse lema Vamos Juntas, é uma coisa que eu falo muito eu chamo de minhas meninas, mulheres incríveis, estamos e vamos juntas. Mas a gente tem um lema interno, até aproveitando um pouquinho a fala da Zaima no início, eu gosto muito de uma frase que diz que ninguém é super nada, dói para todo mundo. Então, às vezes, a gente chegou nesse patamar e a pessoa olha para nós, a mulher olha para nós e fala: nossa, mas é muito difícil chegar lá. Meu Deus, olha o que elas passaram para chegar lá. Gente, dói aqui também, né? Dói para mim, dói para a Laís, dói para a Zaima, dói para a Lari, dói para todas nós. A questão é, o que eu vou fazer com essa dor? Então, no momento que a gente pega tudo isso e transforma em algo maior e sai impactando outras mulheres, sai convidando essas mulheres e mostrando a elas que, independente do jeito que eu estou agora, é possível melhorar, é possível construir, é possível avançar, a gente planta uma semente maravilhosa. Então, mulheres, se conectem, acreditem umas nas outras, é assim que a gente vai ocupar espaços, é assim que a gente vai conseguir crescer e avançar. Então, troquem experiências, se conectem, estejam com outras mulheres, né? Desmistifique a questão da concorrência que a Lari falou super bem. É uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, que a gente realmente vai mudar o mundo. E eu trago uma fala da Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e que eu sou fã absoluta, que é justamente isso, né? Mulheres, a gente pode mudar o mundo? Claro, a gente vai mudar o mundo? Claro, né? Então começa agora, começa com você, começa com o que você pode dar e junta, sem dúvida nenhuma, essa mudança vai ser muito melhor e vai fazer a diferença aí para todos e todas e para o mundo inteiro. Então, vamos juntas, sem dúvida nenhuma. Acreditem umas nas outras que a gente pode mais. Que incrível, gente. Muito, muito obrigada. Eu queria encerrar agora, nesse momento de painel, mas passar para a nossa próxima agenda do dia, que é o Meet Session. Agradecer muito a todas os painelistas e convidá-las para continuar conosco, para ouvir os pitches das startups e também para compor a banca, né, que vai fazer os feedbacks aí para esses pitches dessas mulheres empreendedoras que vêm por aí.